Efésios 6, versículos 9 e 10. Portanto, não se cansem de fazer o bem, no tempo certo teremos uma boa colheita, se nós não nos desesperarmos e não desistirmos. Cada vez que tivermos a oportunidade, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos que estão mais próximos de nós na comunidade da fé. Tendo lido essa palavra, os irmãos podem sentar-se à vontade. Lemos então Efésios capítulo 6, versículos 9 e 10. Esse versículo diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E nós incluímos então, nesse grupo de domésticos da fé, aqueles que estão nos representando no campo missionário. É interessante essa ligação da igreja com o missionário enviado por ela. O missionário ele não vai em nosso lugar, porque quando nós dizemos que alguém vai em nosso lugar desenvolver determinada missão, parece que há um rompimento da aliança. Ele foi e nós ficamos. Na verdade, o missionário ele vai como nosso representante. Onde ele estiver, a aliança conosco, ela é uma aliança que continua. Nós precisamos começar falando sobre a necessidade do planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário da família. Quando eu falo que é importante que nós tenhamos o cuidado para esse planejamento, o que eu quero dizer? Há algumas décadas era comum enviar o missionário e dar posse a ele embaixo de um pé de manga, embaixo de um cajueiro. Era comum enviar o missionário e deixar ele na beira do rio e dizer para ele assim: olha, agora você vai viver pela fé. Eu lembro de uma história que eu ouvi ainda menina, de um missionário que foi enviado para uma comunidade no Nordeste, e quando o seu pastor, que foi levá-lo até essa comunidade, estava se despedindo, o pastor deu para ele um bilhetinho dobrado e disse para ele: olha, qualquer coisa, você abre esse bilhete aqui, qualquer dificuldade. O missionário guardou esse bilhete com muito carinho, pensando, deve ser o número de telefone da casa pastoral. Mas quando as coisas se tornaram difíceis no campo, que ele abriu o bilhete, no bilhete estava escrito Jeremias 33:3. Não era o telefone do pastor, era um convite à oração. O bilhete estava escrito assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabe. Ou seja, se coloca para Deus uma responsabilidade que é da liderança. Esse assunto é um assunto tão importante, gente, e eu tenho escutado muitos mestres falando sobre ele. Por que eu estou falando também? Porque não é um assunto que nós podemos tratar de maneira fria. Não é um assunto que nós podemos tratar sem paixão, sem amor. A responsabilidade como missionário não é um assunto técnico. Precisamos tratar esse assunto com o carinho que ele merece ser tratado. E às vezes, quem está do outro lado da mesa, sentado em sua cadeira, e nunca esteve de fato no campo, tem essa dificuldade de ter essa empatia com o missionário que está no campo. É por isso que acontecem situações como essa que eu acabei de dizer. Você precisa de alguma coisa? Ore. Mas se eu estou com conhecimento, eu entendo que passa a ser problema meu. Há uma expectativa do céu, e eu estou falando aqui nessa noite a futuros líderes, a líderes, e muitos dos que me assistirão através desse canal do YouTube terão um dia a oportunidade de tomar decisões. Então Deus te trouxe para cá, fica aqui. É preciso um planejamento. Onde meu missionário vai morar? O salário que eu vou dar a ele, dar a ele condições de sobreviver decentemente,
dentro dessa cultura, é preciso um planejamento. O que eu comprei para a mobília dessa casa é o mínimo para que esse missionário viva tranquilamente? Eu estou levando em consideração quantos filhos esse missionário tem? Eu estou levando em consideração qual é a despesa dele mensal com sua família? Porque, irmãos, eu não posso ter uma secretaria de missões, liderá-la, eu não posso ter ali missionários solteiros, missionários casados, missionários com um filho, missionários com 5 filhos, e pagar o mesmo salário para todo mundo. Independente se o missionário mora no Nordeste, mora em Cuba, mora na Europa, ou seja, é necessário o planejamento, o cuidado. Quando a gente fala de cuidado integral, eu quero dizer que não basta somente você dar o dinheiro. Nós somos pessoas e pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos nos sentir parte de um organismo, de uma organização. Então esse cuidado precisa ser integral, e nós vamos ver logo mais adiante em que áreas serão essas, e não só do missionário, como da sua família. Eu particularmente sou contra, por exemplo, e tenho participado de muitos eventos no Brasil, onde cita-se o nome do missionário e não cita-se, por exemplo, a esposa e os filhos, que também estão vivendo naquela cultura, que também estão naquela localidade. Ou seja, o cuidado deve ser com todos os membros da família. A esposa também é missionária. Ou no caso, se ela é a enviada, o esposo também é o missionário. Os filhos que estão com ele naquela cultura, naquela cidade, também fazem parte dessa equação e nós não podemos desprezar. Ou seja, é um assunto desafiador e complexo para a igreja que envia. E quando eu digo assim, a igreja que envia, eu estou falando de uma igreja acostumada a festejar muito missões. Nós gostamos da glória da missão, mas nós não gostamos do preço. A gente gosta da festa, a gente gosta dos congressos de missões, mas nós não priorizamos o ensino e o cuidado correto. Basta nós vermos aí a lista dos pregadores dos principais congressos de missões do Brasil. São conferencistas internacionais, são pessoas que eles mesmos não amam, não fazem, não ofertam, não oram, não contribuem, não pregam, nunca estiveram no campo. Ora, amados, o que ele tem para ensinar para essa igreja? Então nós vamos de festa em festa, de congresso em congresso, sem que amadureçamos e entendamos qual é a nossa responsabilidade como igreja. Não está acontecendo. Não estamos entendendo, por exemplo, que a obra missionária não é opcional, irmãos. O membro da mais humilde congregação desse país é tão responsável quanto o membro da maior e da mais bem localizada congregação aí da maior capital brasileira. A responsabilidade, ela é nossa, integralmente. O céu espera que façamos mais do que nós estamos fazendo. E a obra missionária, ela não é opcional. Eu não posso escolher fazer ou não, escolher amar ou não, escolher contribuir ou não, escolher ajudar ou não. Se eu não estou fazendo nada, eu já estou atrapalhando. Se eu não estou ajudando, eu já estou então contrária ao movimento do céu. Não é um departamento, então não significa que se eu participar do grupo de senhoras, então eu não tenho nada a ver com missão. Todo mundo que vai morar no céu, que foi chamado pelo Senhor, tem esse compromisso de se envolver com esse complexo desafio que é o cuidado ao missionário. A Bíblia diz que a necessidade deve ser comunicada com precisão para que haja conscientização da realidade do campo missionário. Agora nós temos 3 elementos nessa equação. Nós temos o missionário que está no campo, nós temos uma secretaria de missões e nós temos a igreja. Do missionário que está no campo, espera-se que ele comunique as suas necessidades. Ele precisa falar, porque se ele não falar,
esse secretário de missões não tem como saber. Então, nós temos que ter um missionário que fala, que expõe o que está precisando. Agora, nós precisamos de um secretário de missões também crente, que ouça esse pedido e traga essa necessidade à igreja, com a responsabilidade de supri-la. E não para fazer um marketing, me entendam, para tirar-se uma oferta que muitas vezes nem chegar no campo não chega. Infelizmente, é uma verdade dolorida, mas ela tem que ser dita, porque já aconteceu inúmeras vezes e continua acontecendo. Eu, por exemplo, já estive em um culto ministrando em determinado estado, e quando eu estava perto de encerrar a minha ministração, o secretário de missões daquela igreja veio chorando à frente. Mas ele vinha chorando tão compulsivamente, tão desesperadamente, que eu parei, porque era impossível continuar. Ele não parava de chorar, então eu desci do altar, fui lá com ele: irmão, o que está acontecendo? Isso no meio da manhã missionária. Parou tudo, todo mundo ficou observando aquela cena. Ele disse então: preciso confessar o meu pecado. Qual é o seu pecado? Há 1 ano tenho depositado envelopes vazios nos caixas eletrônicos e trazido os comprovantes para a prestação de contas à igreja. Por isso que eu digo, irmãos, que nós precisamos de pessoas ocupando nossa Secretaria de Missões, crentes, que temam ao Senhor. Agora, principalmente também, que amem a obra missionária, que amem o missionário e que sejam pessoas corretas, tão corretas ao ponto de receber o recurso. Eu entendo que não é meu, eu preciso repassar, porque há uma expectativa do céu e uma expectativa do inferno acerca do que é que eu vou fazer agora que o recurso chegou. Então, nós temos um missionário que fala, um secretário de missões que repassa essa necessidade à igreja. Agora eu preciso também de uma igreja sensível a esse clamor que o missionário está tendo. Uma igreja que entenda que Deus não tem aumentado a sua renda para que ele aumente o seu padrão de vida, mas que aumente o seu padrão de contribuição. Pessoas que entendam: eu sou mordomo, o que eu tenho recebido, o Senhor me deu. Então eu posso fazer a minha parte, eu vou ofertar. Mas, irmãos, não é aquela motivação: eu vou ofertar para receber 10 vezes mais, eu vou ofertar para que Deus me dê uma vitória na causa da justiça, eu vou ofertar para que meu marido se converta, para que meu filho seja curado. Irmãos, oferta para missão não é moeda de troca. Eu oferto porque eu sou uma devedora do Calvário. Eu oferto porque eu entendo que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu oferto porque eu sou grata ao trabalho que o missionário está fazendo no campo. O que deve me mover é o amor. É o amor que deve me mover, e não o marketing daquele que está falando. É isso que nós precisamos, talvez, mudar aí a nossa consciência na hora de ofertar. Bem, para que a obra missionária ela é necessária? Qual é o objetivo da obra missionária? É fazer Cristo conhecido e adorado em todo lugar. Ronaldo Lidório, um dos mestres de missões desse país, ele diz que missão existe para que haja adoração. Missão existe para que haja adoração. O meu interesse não deve ser mais uma congregação para a minha denominação. Meu interesse deve ser ganhar pessoas para o reino eterno de Cristo. Irmãos, parece que é algo tão simples. Eu entendo isso, você que está me ouvindo entende isso, mas tem muita gente que não entende. Que ele vê a obra missionária como um negócio. Tem que trazer um retorno financeiro,
o retorno social. Uma vez eu estava ministrando uma live e eu disse assim: nós mantemos há 8 anos uma missionária nessa comunidade. E um pastor, eu sei que é pastor porque ele comentou lá no comentário, apareceu o nome dele. Ele disse assim: o que é que eu ganho mantendo um missionário 8 anos em algum lugar? E eu precisei interromper a live para responder a ele: querido, você não precisa ganhar nada. Nós não fazemos missão para ter ganho, não fazemos missão para ter lucro, fazemos missão para a glória de Deus e para o prejuízo do inferno. Tem uma frase, ela é extraordinária, eu a conheci há alguns anos atrás, eu esqueci agora quem foi o autor, mas a frase diz assim: obreiro, acorda, o teu campo é o mundo. Olha que frase poderosa e impactante. Nós precisamos entender isso. Nosso campo é o mundo. Nós somos chamados para trazer o conhecimento de Cristo onde nós tivermos oportunidade de torná-lo conhecido. Isso não tem nada a ver com a nossa denominação. Entende? Missão está acima das guerras denominacionais. Nós precisamos nos envolver nesse nível de comprometimento. De que maneira? Bem, orando, planejando, realizando ações eficientes, comunicando as necessidades do campo, elaborando campanhas de auxílio, conscientizando. Eu até entro aqui em outro ponto: a necessidade de nós, irmãos, termos mais conferências, termos mais mesas redondas, ouvirmos mais missionários de fato e não simplesmente pregadores, trazermos pessoas com compromisso para que a gente tenha o conhecimento da realidade do campo. A igreja precisa desse feedback, precisa desse conhecimento, porque senão nós não vamos amadurecer da melhor maneira, da maneira correta. Então, veja bem, nós vamos então, dentro de uma perspectiva aqui ideal, a igreja, e eu quero muita atenção nesse ponto aqui, porque é um ponto que eu tenho ouvido muita gente falando muita coisa. Eu tenho muito cuidado ao usar a seguinte sentença em uma frase: Deus nunca ou Deus sempre. Eu não uso, eu não tenho coragem, porque eu me sinto pequena demais para querer dizer na minha pequenez o que Deus sempre faz e o que Deus nunca faz. No mundo ideal, o missionário ele é identificado, preparado, enviado e cuidado pela sua igreja. É o mundo ideal. É o que a gente vê no dia a dia. Sejamos coerentes, né? Infelizmente não. Mas eu ouvi um colega essa semana dizendo assim: o missionário sempre é enviado pela sua igreja. Se não for enviado pela sua igreja, ele não tem respaldo para fazer a missão. Isso me remete a uma história. Daniel Berg e Gunnar Wingren, na Suécia, receberam uma profecia em que o profeta disse para eles que eles viriam para um lugar chamado Pará. Eles nunca tinham ouvido falar desse nome. Foram procurar no mapa e encontraram o Pará aqui na região amazônica. Vieram movidos por uma palavra que o céu deu a eles. Chegaram aqui, foram congregar na Igreja Batista, mas como eram pentecostais, foram expulsos da Igreja Batista, fundaram então as Assembleias de Deus, que agora nós sabemos aí, nós temos visto o avanço extraordinário dessa denominação no mundo, uma denominação que tem pouco mais de 100 anos. Mas e aí? O que a gente entende com isso? Que Deus faz o que Ele quer. Ele pode falar diretamente, Ele pode revelar em um sonho, Ele pode mostrar em visão, Ele pode usar um profeta, assim também como Ele pode fazer dessa forma que foi lida aqui. A igreja preparar, treinar, identificar, enviar e cuidar. Em relação à missão, Deus faz como Ele quer.
O meu Deus, a quem eu represento, ele usa o casado, solteiro, divorciado, o viúvo. O meu Deus usa o PhD, usa o analfabeto, usa o homem, usa a mulher, usa o rico, usa o pobre. Meu Deus usa o ancião, usa a criança. Meu Deus faz o que ele quer. Meu Deus tem soberania para fazer o que quiser. A responsabilidade da igreja, ela deve ser básica e contínua, ou seja, ela não pode parar, porque tem igrejas que enviam, mas depois não se responsabilizam, que enviam, mas depois muda o pastor, e o pastor que chega diz o quê? Não tenho responsabilidade com esse que foi enviado, manda buscar de volta. Olha, queridos, eu particularmente tenho muito medo de mexer no chamado de qualquer pessoa, de dizer a alguém, saia daí, porque o teu tempo aí acabou, ou simplesmente de ser leviana ao ponto de informar a pessoa que aquele trabalho ali será encerrado e a pessoa vai voltar por razões econômicas, simplesmente porque eu não quero dar continuidade ao recurso que a igreja estava mandando, ou quero usar esse recurso para fazer alguma coisa em meu benefício ou em benefício da minha congregação. Nós precisamos ter cuidado ao lidar com o sagrado, respeito à obra missionária que está sendo realizada. Eu não posso ser a responsável pelo fechamento de um trabalho, irmãos, diante de Deus, isso é muito sério. Pastores que me ouvem nessa noite, que a economia não os mova, mas que o céu os mova, que suas decisões sejam para a glória de Deus e não para aumentar o seu caixa. Nós servimos ao Deus que é o dono das montanhas, que escondem o ouro e a prata. Você não vai falir se continuar mantendo o missionário em campo. Pelo contrário, a bênção de Deus te alcançará a tua casa, alcançará a tua igreja, porque você está amando o que Ele ama. Que a economia não nos mova, mas que a mão de Deus nos mova. Nós sabemos que o apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Ou seja, eu não posso ter um obreiro sofrendo porque a esposa está doente, a secretaria não cobre essa despesa extra com remédio, então esse obreiro, em vez de se dedicar à obra que ele está realizando, ele vai estar com todo o seu emocional comprometido por causa do que a esposa está sem tratamento médico dentro de casa. Eu não posso esperar que meu obreiro faça um trabalho excepcional se eu não estou dando condições a ele, nem ao menos de se alimentar decentemente dentro da comunidade onde ele está servindo, onde ele vê seus filhos sem um sapato, onde ele vê sua esposa sem ter condições de ter uma roupa melhor, de ter uma bolsa, ou às vezes sofrendo por causa de necessidades básicas que a igreja poderia suprir, mas não está suprindo. Se eu quero que ele trabalhe, eu devo dar a ele condições para que ele use o máximo do seu tempo e energia no trabalho da missão. Agora o obreiro só faz isso se ele tiver bem cuidado. Só que, irmãos, não tem como. Veja bem, eu liderar uma igreja, dirigir aqui a minha 4x4, não sou contra. Você, pastor, ter sua caminhonete, ter sua SW4, ter seu carro bom. Não sou contra isso. Que Deus abençoe e que tenha. Mas que ele também não queira que seu missionário faça obra de bicicleta. Que ele também não queira que seu missionário faça obra a pé. Que ele não dê recurso para o missionário trocar o kit da moto. Porque isso é indecente. Isso está errado. Deus não se agrada disso. Eu preciso dar a ele uma condição para que ele desenvolva o seu trabalho da melhor maneira possível. A obra missionária, nós sabemos que ela é uma obra de fé. O missionário, ele vive pela fé. O missionário, ele confia em Deus, mas ele depende da fidelidade do povo de Deus. Ou seja, se você não
desenvolver o trabalho que lhe foi confiado. Deus instrumentaliza pessoas. E as pessoas que Deus instrumentaliza somos nós. Talvez você diga, mas irmã Karen, eu ganho um salário, ou eu só ganho Bolsa Família. Eu recebo muitas mensagens de pessoas assim que dizem, irmã, quando eu tiver mais condições eu vou ajudar. Quando eu passar no concurso, crescer de cargo na minha empresa, quando eu receber um aumento, eu vou fazer alguma coisa. Na verdade, o céu espera que a gente faça com aquilo que nós temos, aquilo que você tem. Nós só seremos cobrados pela nossa parte. Se o que você pode fazer é uma oferta de R$10 por mês para a obra missionária, faça. Não deixe de fazer. Se ao plantar a tua horta, a tua roça, você pode tirar dali uma primícia e abençoar o servo do Senhor, que está dirigindo a congregação, que está evangelizando, que está pregando, que está discipulando, que está visitando, que está trabalhando, um obreiro da seara do mestre, abençoe. Nós só seremos cobrados pela nossa parte. O céu instrumentaliza pessoas. Eu sempre digo que o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes, e é no bolso de todos os crentes, dos ricos, daqueles que estão enfrentando problemas financeiros também. Então, a responsabilidade também é sua. Nós temos irmãos que ofertam no Campos Brancos, por exemplo. Tem um irmão que é pipoqueiro. A oferta dele de um dia de venda de pipoca por mês, ele investe na obra missionária. É todo dia 17. Ele contribui. Às vezes é R$12, às vezes é 14. Se chove, aí é 8, 7. Mas todo dia certo ele oferta, porque ele entendeu essa responsabilidade. Nós já vimos que a obra missionária, ela existe para que Cristo seja conhecido em todo lugar, e que é necessário apoio e planejamento da igreja local para que esse trabalho seja desenvolvido da melhor maneira. O cuidado que o céu espera que nós tenhamos como missionário é o integral, vai além do financeiro. Tem missionários que conseguem receber mensalmente seu recurso, ele tem como se manter bem financeiramente, fazer o supermercado, comprar ali os itens que ele necessita. Porém, muitas vezes esse missionário não tem apoio emocional, espiritual, não tem acompanhamento pastoral, ele está sozinho. E nós não podemos fazer missões sozinhos, irmãos, porque nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. O missionário no campo precisa saber que sua igreja está orando por ele, que o seu pastor tem falado no nome dele, que ele tem sido lembrado pela sua comunidade. Eu faço uma pergunta sempre que vou pregar, assim, e eu acho pertinente fazer. Eu pergunto para o presidente: quantos missionários o senhor tem em campo? Irmãos, por incrível que pareça, eu acho que 60% não conseguem responder essa pergunta. Chama o secretário: vem cá, quantos missionários nós temos em campo? O secretário vem e responde: temos 8, temos 6, temos 4. Aí vem a pergunta difícil: como é o nome deles? Meus irmãos, é a mesma coisa que perguntar a fórmula de Bhaskara. Não sabe. Não, deixa eu pegar ali o papel ali na Secretaria de Missões. É porque o elo é só financeiro, mas esse elo não é suficiente. Eu não posso simplesmente pagar um salário para que alguém realize a missão em meu lugar. Preciso que esse cuidado ele seja espiritual. Como é espiritual? Eu estou orando pelo missionário. A igreja está orando. A igreja sabe o nome do missionário que ela tem. Esse nome dele, da esposa, dos filhos, de todos, estão em um mural afixado na entrada do templo. No dia do culto de missões, eu tenho falado isso para secretários. Eu espalho aí panfleto para a igreja toda, o nome dos obreiros e os pedidos de oração, para que os irmãos levem, coloquem dentro da Bíblia. Eu digo aos secretários: formem grupos e coloquem os missionários dentro.
e os membros da igreja, para que tenham comunicação, comunhão uns com os outros. Isso é importante. O cuidado, então, financeiro, o cuidado espiritual, que é a oração, o cuidado emocional, que é esse que eu estou falando, é uma palavra, é uma mensagem, é um hino, é um telefonema, é o missionário entender que ele não foi jogado ali e está à própria sorte, ele é amado pela sua comunidade, ele é valorizado dentro daquela comunidade. O cuidado físico, meu missionário está doente. Irmãos, eu passei por isso. Quando eu adoeci no campo missionário e cheguei na minha igreja doente, tinha perdido muito peso, estava com o meu fígado extremamente comprometido. Meu secretário de missões, ele me disse assim: a irmã então vai para casa, quando a irmã estiver curada, quando a irmã estiver boa, a irmã me procure novamente. Irmãos, eu não tinha dinheiro para os remédios, eu não tinha dinheiro para uma consulta. A consulta no SUS demoraria meses para eu conseguir. Mas infelizmente eu estava diante de alguém que naquele momento não teve sensibilidade. Então, quando você receber um missionário doente, ou quando você souber que ele está doente em campo, meu querido pastor, pense assim o que Jesus faria no seu lugar, com o recurso que você tem. Pague uma consulta com um médico particular. Irmãos, nós fazemos isso no Campos Brancos, que nem pode contar com recursos de igreja. Mas os nossos missionários vão para médico particular, precisa fazer uma consulta, um exame. O recurso é disponível para se tudo, irmãos. Para-se tudo, mas a gente prioriza a pessoa. O exame é feito, a consulta é feita, o remédio é comprado. Se o missionário não pode permanecer em campo, traz o missionário para a sede, mas fica se cuidando dele. Ora, irmãos, que tipo de líder nós somos? Se nós recebemos a pessoa, temos dela os seus melhores anos, e agora que ela está doente, eu fecho as portas da minha tesouraria. Como Deus vê isso, queridos? Nós não podemos gerenciar as coisas de Deus como quem gerencia um negócio qualquer. O missionário precisa saber que ele não é uma força de trabalho descartável, mas para isso nós precisamos trabalhar com o coração. Só deveria trabalhar com missão quem ama missão. Se você está me ouvindo nessa noite aí, talvez seja um secretário de missões da sua igreja, mas você não ama, você não se importa, faça um favor à obra missionária, coloque o teu carro à disposição esse ano que vem, entregue, deixa para alguém apaixonado fazer esse trabalho, alguém que ama o que Cristo ama de fato, alguém que valoriza esse obreiro e que vai fazer um bom trabalho para a glória de Deus. Alguém que, como eu já disse, que dirija com o coração. Quando eu estava vindo para cá, um dos nossos missionários mandou uma mensagem. Ele disse assim: irmã Kelly, está se aproximando o aniversário da minha esposa. Eu queria um recurso para fazer uma festa surpresa para ela. O secretário de missões que não ama, ele vai dizer assim: não é a responsabilidade da nossa secretaria, não vou mandar, já mandei o seu salário, não tenho obrigação com esse tipo de extra, não precisa, não é uma urgência, não vou mandar. Mas irmãos, olha só, se meu missionário sentiu esse desejo, se isso vai proporcionar um momento de alegria para ele e para a esposa, se isso vai ser um testemunho do cuidado e da provisão de Deus, se vai ser algo que vai confortá-los, consolá-los, alegrá-los ali naquele lugar, quem sou eu para dizer não vou mandar? Não é minha responsabilidade, como muitos têm gerenciado por aí com essa mão mesmo, de ferro, entende? Com açoites e varas, alguns lidando com missão desse jeito, com esse pensamento do inferno. Eu sofri, vou ter que sofrer também.
quando eu estava no início do meu ministério, eu não comemorava o aniversário da minha esposa, pois ele também não vai comemorar. Só que naquele momento ali, não existia o recurso disponível. Agora o recurso existe. Você tem a chave, libera, abre a porta. O missionário feliz é o missionário que produz mais. Aí sabe quem ganha com isso? O reino de Deus. Entende? Então faça além. É o famoso bolo de passas da Abigail. Precisava fazer? Não. Mas fez, porque fez além do que aquilo que é esperado. E o nosso Deus, ele é extremamente atraído pela nossa generosidade. Ok? Quando o missionário chega de viagem, chega de férias, isso também é um assunto importante para tratarmos aqui. Algumas igrejas não têm essa sabedoria para planejar essa agenda. Aí o missionário chega depois de 1 ano ou 2 em campo, aí ele está agendado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, em todas as programações da igreja. Então, o missionário que vem de festa, que vem de férias, não vem para pregar. Ele precisa recarregar as baterias. Ele precisa descansar com a sua família. Eu conheci uma igreja que eu achei o trabalho dela faz fantástico. Olha o que ela faz. Ela aluga uma casa mobiliada e coloca o missionário e a família ali. Eles recebem um salário extra porque estão de férias. Com esse salário extra, eles passeiam, eles compram as coisas que precisam, eles descansam e eles não são incomodados para a agenda de pregação, porque o pastor tem essa maturidade. Eles não vieram no campo para pregar. Pregar cansa, pregar é exaustivo, pregar consome as energias. Para quem não é pregador, talvez não entenda isso, mas, por exemplo, eu viajo para pregar, viajo o ano todo. Eu até estava brincando com o Gustavo que hoje iam sair as últimas 2 gotinhas da laranja, porque final do ano parece que não tem mais nada. E se a gente tem responsabilidade de pregar à noite, o dia inteiro é em prol dessa responsabilidade. Eu não consigo dormir, eu não consigo ver TV, eu não consigo passear. Pesa sobre meus ombros a responsabilidade. Não é pouca coisa falar em nome de Deus. Pregar não é uma profissão, não é um espetáculo, não é algo que, eu já sei fazer, então eu vou lá e faço. Não, pregar é um peso gigantesco. Agora o missionário vem de campo, aí tem uma agenda de 20 dias de pregação. Não tem como. Então, respeite o missionário de férias. Deixe o missionário descansar. O compromisso do missionário nas férias deve ser com ele mesmo e com sua família e não com os trabalhos da igreja. Ele chega, participa daquele culto ali em que ele testemunha as bênçãos e pronto, está liberado para descansar, está liberado para recuperar as forças, para poder voltar para o seu campo de trabalho já em condições de continuar bem, de continuar com excelência. Romanos 12, 13 fala: comunicai com os santos nas suas necessidades. Tudo na vida passa pela comunicação. Mas essa é uma palavra que eu já deixo ao missionário. Cuidado para que você não faça com que as pessoas duvidem da competência de Cristo. Cuidado com a reputação de Cristo. Não viva seu ministério como quem carrega um fardo. Não ande por aí curvado sob o peso de uma cruz. Coitado de mim, sou missionário. Coitado de você é uma vírgula. Você poderia estar morto, prostituído, preso, poderia estar aí totalmente envolvido com as filosofias medonhas deste século, mas você é um missionário. O Senhor te escolheu para isso. O Senhor te levantou para isso. Você é alguém que o céu preparou para essa geração. Então você não é um qualquer. Você não é um fracassado, você não é um desempregado, você não é um necessitado, você é um representante do céu na terra. Viva de acordo com essa verdade. Eu sou um embaixador do céu. Eu ando como embaixador, eu sento como embaixador, eu me
embaixador. Um embaixador comunica a sua embaixada aquilo que necessita, mas sem fazer com que essa embaixada pareça que está falida, como infelizmente eu vejo alguns missionários se comportando. Então, até para comunicar a necessidade, entenda que você precisa ter cuidado com a reputação de Cristo. Quando você vai divulgar uma foto na rede social, não divulgue a foto de uma criança suja, de uma criança com um prato vazio, de uma criança olhando para a câmera com aquela expressão de dor, de fome, de angústia. Não faça isso. Não faça com que o ímpio veja essa publicação e pergunte assim: cadê o Deus dessa mulher? Cadê o Deus deste homem? Se você publica uma imagem que a criança seja limpa, vestida, louvando, cantando, com a Bíblia aberta, comendo, sorrindo, diga assim: olha o que Jesus fez quando ele chegou aqui. Esse é o marketing da glória de Deus. Não importa como era antes, Jesus chegou, e onde Jesus chega, muda tudo. Nós fazemos esse marketing da renovação, da transformação. Nós temos um missionário que comunica, nós temos uma igreja que doa para suprir a necessidade comunicada. Mas aí uma igreja que foi ensinada, ela não vai trazer para o missionário ventilador sem hélice. Uma igreja ensinada, como eu falei, conferências, mesas redondas, estudos bíblicos, ela não vai trazer, a irmã não vai trazer um par de sapato com um salto esfarelado, não vai trazer uma bolsa descosturada. A igreja ensinada não vai trazer uma geladeira sem motor, ela vai suprir essas necessidades da melhor maneira possível, porque ela aprendeu que aquele missionário ali é um missionário dela, tem que ser honrado por ela. Não pode ser tratado de qualquer maneira. Nós temos uma igreja que assume a responsabilidade de orar e jejuar pela causa. Tem vitórias, irmãos, que nós só obtemos em oração. Não adianta. Tem vitória que o dinheiro não compra, sabia? Tem vitória que o dinheiro não compra. Eu ouvi alguém dizendo um dia desse: Deus os chamou para uma obra missionária e ao mesmo tempo uma grande empresa chamou para ocupar um cargo altíssimo. O salário nessa empresa hoje seria uns 30 mil reais. Tem uns 10 anos que eu ouvi. Então aí o céu chamou, o CEO dessa empresa chamou. E eu perguntei para essa pessoa: qual chamado você vai atender? Ele disse: o chamado do céu. Porque no chamado da empresa, os 30 mil não vão dar nem para o remédio. Ou seja, medo aí da sentença, de dizer não para a vontade de Deus e seguir por outro caminho, interessado apenas nas bonanças financeiras que esse caminho estava oferecendo. Nós temos visto isso na mídia. Cantores que cantavam para o Senhor, hoje cantam para o mundo. Só que são escravos aí da cocaína, dos antidepressivos, tem que tomar estimulante para acordar de manhã, tem que tomar calmante para dormir à noite, e vivem em estado de letargia. Sabe por quê? Porque o dinheiro promete coisas que só o céu pode dar. Então nós precisamos orar, irmãos. Orar pelos nossos missionários, porque a guerra em campo é terrível. E algumas vitórias, como eu já falei, não adianta a igreja mandar todo o dinheiro possível. Precisa se entrar na batalha, dobrar os joelhos, orar pela causa. Teve uma situação na minha vida que eu gosto de contar, aconteceu há uns 3 anos. Eu passei uns quase 20 dias, cerca de 20 dias, sem conseguir dormir. Eu sentia assim, os canhões do inferno apontados para minha alma. Eu estava tomando remédio, porque eu não estava suportando mais, mas mesmo com o remédio eu tomava, adormeci um pouquinho, 1 da manhã eu já estava acordada. Chegou o momento que eu percebi que eu não tinha mais condições de pelejar naquela guerra, pedi ajuda no grupo dos missionários do Projeto Campos Brancos. Naquele momento, eles começaram uma campanha de oração e jejum por mim. Amados, essa guerra, esse exército venceu. De lá para cá, eu tenho dormido. O céu tem me dado noites de sono. Esse levante do inferno caiu por terra. Então, pelo que você vai orar? Ore pela saúde física do missionário. Ore pela saúde espiritual. Ore pela saúde
emocional, ore pela saúde familiar, ore pela saúde intelectual, ore pela saúde financeira, ore por todas as áreas, deixa o Espírito Santo conduzir a tua oração. Não sei que posição você que está me assistindo ocupa na sua igreja, mas se você de repente é professora de escola dominical, conversa com a tua turma, uma vez por mês, no jejum, pelos missionários da tua igreja. Se você lidera um círculo de oração, converse com as irmãs, para que vocês façam um sacrifício em prol dos missionários da igreja. Nossas guerras são espirituais, nós precisamos de reforços espirituais para podermos vencê-las. Eu sei que é pesado, é dolorido, mas se nós estivermos ombreados com nossos missionários em campo, eles terão vitórias lá. E onde eles estiverem trabalhando e alcançando vitórias para o reino, nós, através de nossa oração e nossa oferta, nós estaremos também. E a mesma recompensa que recebe quem vai para a guerra, recebe quem fica com a bagagem. Quem desce no poço recebe a recompensa, assim como quem está segurando a corda recebe também. Nós só não podemos estar fora, estar sem participar. Não podemos estar apáticos a essa guerra. Nos últimos 40 anos, irmãos, 1 bilhão de pessoas partiu para a eternidade sem Cristo. 1 bilhão. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. Eu sei que nós temos as nossas guerras, temos nossos problemas, mas nossos problemas não nos eximem dessa responsabilidade. Orar, contribuir, ser uma testemunha viva de um Cristo vivo, dizer às pessoas quem nós éramos antes de conhecer Jesus e quem nós somos agora. O mundo ao nosso redor não está procurando uma filosofia de vida. Eles querem um testemunho, ouvir alguma coisa que você conte para ele e diga: olha, Jesus chegou na minha vida e fez a diferença. Ele está vivo. O socorro que ele foi para a minha alma, ele pode ser para a tua alma também. Se nós entendermos a nossa responsabilidade como igreja, brevemente nós estaremos vencendo esses números que tanto nos envergonham, e são justamente esses que, relacionados aos segmentos não alcançados daqui do Brasil. O céu conta conosco, e é uma união de todo mundo: pastores, secretários, crentes, missionários. É um elo, é uma corrente. Se essa engrenagem funciona corretamente, se o Senhor tira dessa engrenagem, se nós permitirmos que o Senhor tire a vaidade, o egoísmo, a ganância, a mentira, nós vamos então conseguir concluir a tarefa que o céu nos confiou. Temos aqui 10 mil comunidades ribeirinhas que precisam que essa engrenagem funcione. Temos 2 mil quilombos que precisam que essa engrenagem funcione. Temos 103 tribos indígenas no Brasil que precisam que essa engrenagem funcione. Temos 9 milhões de surdos no Brasil que precisam que essa engrenagem funcione. Temos 8 mil assentamentos no sertão que precisam que essa engrenagem funcione. Nós temos, irmãos, 27 países fechados para o Evangelho, mas que estão em território nacional e precisam que essa engrenagem funcione. Nós temos 1 milhão de ciganos da etnia Calon que precisam que essa engrenagem funcione. Então, todos nós precisamos fazer a nossa parte. Secretário de missões que me ouve, dirija essa secretaria para a glória de Deus, que suas decisões sejam aprovadas pelo céu. Pastor que me ouve e que tem poder de decisão, não deixe que a economia, nem que a numerolatria esteja no controle de tuas ações, que o céu esteja. Não seja aquele homem que diz: não vale a pena investir ali porque são 5 casas. Nossa ordem é ir até o último metro quadrado onde existe alguém que ainda não conheça o Cordeiro, que ainda não conheça o Evangelho. Aquela única pessoa isolada na cabeceira daquele rio
vale mais do que o mundo inteiro. Não tenha o direito de escolher quem merece e quem não merece, quem deve ir e quem não deve ir. Seja um servo obedece ao seu Senhor. E o desejo do nosso Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do nosso Senhor é que a missão exista no mundo inteiro, para que no mundo inteiro haja adoração, para que se cumpra o que diz a palavra, todas as nações, tribos, línguas, mas para que as nações, tribos e línguas conheçam, é preciso que essa engrenagem funcione, e para essa engrenagem funcionar, precisamos ser libertos em Cristo Jesus, precisamos obedecer a palavra que saiu da boca do Senhor. Não interessa a nossa vontade, o que interessa é a vontade do Senhor, que cumpramos a nossa missão, a bênção sem medida para quem a cumpre.